Ok. A paz do nosso Senhor Jesus para todos. Que Deus venha abençoar a todos em nome de Jesus. Estamos na videoaula número 57. Esta aula deu um pouco de trabalho, pois o estudo que eu vou falar agora, passar, é um estudo muito profundo. É um estudo muito profundo. Aqui em Gênesis, capítulo 25, versículo simplesmente 1. Vou dar uma explicação sobre o casamento. Qual o casamento? Que é da vontade de Deus. Que os dois eles estão dentro da vontade de Deus. Um casamento que é o plano perfeito de Deus. Que tem casamentos hoje em dia que são casamentos que estão fora da bênção total de Deus. Então vou falar algo muito sério aqui. Se alguém quer ter um casamento plenamente, totalmente abençoado por Deus, dentro da vontade de Deus, é o que está passando esse estudo aqui, né? Porque aqui, como eu disse, Abraão foi um bom exemplo, mas não foi um exemplo a ser seguido totalmente, não. Porque o exemplo a ser seguido é Jesus Cristo. Porque Abraão, como todos os homens, os outros homens, fracassaram, falharam, cometeram atitudes erradas. Como eu disse, não é porque planejou fazer o mal, não. Mas, como eu disse, todo homem é pecador. Tem a natureza pecadora. Peca sem querer. Não quer fazer uma coisa errada, de repente, pela natureza falha. Como eu já expliquei sobre a natureza falha. Significa, eu não quero fazer o mal. Mas, de repente, a pessoa já está fazendo mal. Sem ela planejar. É natural. Então, por isso que todos pecaram. Não existe um homem sequer nessa terra que não erre. Por isso que todos dependem de Deus. Abraão foi salvo porque ele confiou em Deus. Que ele deixou sua vida nas mãos de Deus. Mas só que ele errou. Então, não é exemplo a ser seguido, não. O único exemplo na Bíblia que Deus manda a gente seguir é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o próprio. Ele deu um exemplo. Deus, através de Jesus, deu-nos um exemplo de homem perfeito. Por isso que eu sempre estou falando, Jesus Cristo é 100% homem e é 100% Deus. Porque só Deus tem o poder para ser plenamente, totalmente perfeito. Nós devemos lutar para acertar, para fazer o que é certo. A pessoa que Deus justifica, que Deus perdoa, é aquela que luta para fazer o que é certo, o que é correto. Mesmo de vez em quando, sem querer, ela erra. Mas o cara está lutando para melhorar. Este é o alvo da pessoa que quer morar no céu. Aqui em Gênesis 25, ao final da vida de Abraão, Abraão não faz uma coisa que é da vontade de Deus. De agora em diante, Deus não... Ele leva uma vida, o final da vida dele, que agora sem a voz de Deus está falando com ele. Quer dizer, ele começou a levar a vida naturalmente. Naturalmente. Então, Abraão não foi perfeito. Totalmente perfeito. Ele lutou para ser perfeito. Mas ele cometeu alguns erros. Aqui no capítulo 25, versículo 1, Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura, depois da morte de Sara. Abraão tomou outra mulher, chamada Quetura. Deus não mandou ele pegar outra mulher, não. Ele tomou essa escolha. Ele podia consultar Deus, mas ele não consultou. Ele pegou outra mulher chamada Quetura. Então vamos falar sobre o casamento. O casamento, aquela pessoa que quer ter um casamento dentro da plena vontade de Deus. Quero que você leia em sua casa. Você ter mais base sobre isso que eu vou falar. O livro de Oséias, anota aí, o livro de Oséias, o livro da Bíblia evangélica. A Bíblia, eu estou pondo base numa Bíblia proteção, Bíblia evangélica. O livro de Oséias, todo o livro, leia todo o livro. Mateus 19 e 1 Coríntios 7.
porque é uma coisa muito profunda. E vou estar te falando aqui. Eu já estudei sobre isso. Ao homem, a vontade de Deus para o homem, quando ele casa com a mulher, a Bíblia fala que a ordenança de Deus para o homem casado é ele dar a vida pela sua esposa como Cristo deu pela igreja. Cristo só teve uma noiva, uma esposa, que é a igreja, que é o povo de Deus. Então, o casado deve ter uma só esposa. Ele não pode se separar dela. É dentro da vontade de Deus. Ali em Mateus 19, você vai ler lá, os fariseus perguntavam, mas por que então Moisés deu uma carta de divórcio, de repúdio, para repudiar a mulher? Aí Jesus falou, não é porque é da vontade de Deus, não. É porque é por causa da dureza do coração deles. Mas no princípio não era assim. Jesus fala aos fariseus. O plano de Deus, então, é que o homem, mesmo que a mulher traia ele perdoe aquela mulher. Perdoe. O plano de Deus, a vontade de Deus, é que o homem suporte a mulher. David José fala muito disso também. Que aquele homem quer ter um casamento dentro da vontade de Deus, abençoado por Deus mesmo. É que aquele homem suporte aquela mulher. Perdoe aquela mulher. Mesmo que ela traia ele. E quando ela morrer, se ela partir, eu falo, o homem deve dar a vida pela sua mulher, como Cristo deu pela igreja, significa que ele entregar completamente por ela. Amando, protegendo, cuidando, perdoando ela. Jesus foi traído. Jesus foi cuspido, foi humilhado. E ele falou para o Pai, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Demonstrar amor, mesmo quando está sendo massacrado. Então, o homem de Deus, no casamento, a posição dele é essa. Jamais separar daquela mulher. Mesmo que ela não mereça, mas ele está sempre junto com ela. Sempre. Não separar. A vontade de Deus é que o homem não separe da mulher. Não. E, depois da morte daquela mulher, é que aquele homem respeite a memória dela. Não casando com outra mulher. Não casando com outra mulher. Respeitando a memória daquela mulher. A Bíblia não dá base nenhuma para o homem casar-se com outra depois da morte. E nem na vida. Ficar fiel àquela esposa. Quando ela partir, continuar sendo fiel à memória dela. Coisa que Abraão não fez. Por fraqueza. Deus não corrigiu Abraão porque Deus permitiu. Porque Deus sabia da estrutura de Abraão. É falho. Mas se você quer ter um casamento abençoado mesmo por Deus, tenha sua mulher em autoestima. Mesmo quando um dia ela partir, não conquiste outra mulher, fique com a memória dela, respeitando a memória dela. Né? A Bíblia não dá base para o homem dentro da vontade de Deus. Agora, permissivo é uma coisa. Quando Deus permite uma coisa, tipo aquela pessoa, eu quero fazer coisa errada, eu quero fazer uma coisa errada. Deus vai lá e permite. Mas a vontade de Deus mesmo é que o homem seja totalmente santo e a mulher santa. Estou falando da vontade de Deus no casamento. Né? Está escrevido que é o homem a vontade de Deus para ele, se ele casar, é dar a vida por sua esposa, como Cristo deu pela igreja. Segundo, não separar dela, nem na vida, nem na morte. Perdoar ela. Se ela o trair, jamais abandoná-la, nem na vida, nem na morte. O homem não pode casar de novo. Só uma. Cristo só teve uma igreja. Cristo só teve uma noiva. Você é homem, tem só uma esposa. Ame ela até o fim. Até depois, se ela partir, respeite a memória dela. Entregue sua vida totalmente nas mãos de Deus. Não tenha outra mulher. Só tenha a sua. Se você quer ficar dentro da vontade de Deus, ser muitíssimo abençoado por Deus. Para a mulher a ordem do casamento é diferente. Para a mulher, se ela casar, a ordem é ela obedecer ao marido. Mas se ela quiser apartar-se do marido, separar-se do marido, a Bíblia dá permissão. Mas só que ela não pode casar de novo. Ela não pode se casar de novo. Na luz de 1 Coríntios 7, numa Bíblia evangélica, você vai ver isso. A Bíblia dá permissão para a mulher se apartar do marido, se ela quiser.
mas só que ela não pode casar de novo. E a Bíblia dá permissão quando o homem morrer, o homem dessa mulher morrer, ela pode se casar de novo. Ela pode se casar de novo. A Bíblia fala que a mulher é o lado mais frágil. A mulher precisa de carinho, precisa de proteção, precisa sempre de um homem para cuidar dela. Então, para a mulher já é diferente. Para a mulher, quando o homem, o marido morre, ela pode casar de novo. Se ela quiser. Entendeu? Se ela quiser. E durante o casamento, se ela quiser separar do marido, ela pode. Mas só que ela não pode casar de novo, porque o marido ainda está vivo. Para respeitar aquele marido ainda que está vivo. Mas ela pode separar. Ela não é obrigada a ficar, talvez, com uma pessoa que espanca ela, que violenta ela. Não é obrigada a ficar junto, não. Ela pode separar. A mulher é frágil. Ela pode separar, mas só que não pode casar de novo. Quando o marido morre, ela pode casar-se de novo. Então, para o homem, tá vendo? Isso é plano de Deus no casamento. Quem quer ter um casamento dentro do plano soberano de Deus para ser abençoado de uma forma maravilhosa por Deus. Só que Deus permite o homem fazer o que ele quiser. Eu falei só das consequências, né? Se a pessoa quiser fazer o mal e viver no mal mesmo, a condenação, ela vai ter condenação no inferno. Abraão errou aqui porque ele não tinha um conhecimento. Ele também não foi orientado. Não foi orientado. E ele cometeu um erro. E Deus até permitiu esse erro para mostrar para a gente que nós podemos lutar para ser perfeito. Devemos lutar para ser perfeito. Mas perfeição total, só Deus. Só Deus. Mas nós devemos lutar para melhorar todos os dias. Lutar para melhorar. Não podemos maquinar o mal. Desejar fazer o mal. Porque se eu desejo fazer o mal, aí eu me torno filho do diabo. Quando eu paro de desejar fazer o bem e começo a desejar fazer o mal, aí já é pecado consciente. Aí já é pecado que vai trazer condenação. Condenação do inferno. Então, estou dando uma base para você ter um casamento plenamente abençoado diante dos homens e diante de Deus. Você que é homem, tenha sua esposa. Respeite ela na vida. E quando ela partir também continue respeitando ela. Não terei outra esposa, porque minha esposa partiu, eu respeito a memória dela. A base bíblica para o casado é esse. Mesmo se ela trair, continua e perdoe ela. Como Oséias. Vê lá o livro de Oséias. Tem 3 bases, anota. Oséias, livro de Oséias todo. Mateus capítulo 19. Jesus orienta ali uns fariseus que estavam conversando com ele. E 1 Coríntios 7, com o apóstolo Paulo, uma explicação sobre casamento. O casamento é algo maravilhoso. Maravilhoso. Tanto que nos céus, nós somos comparados, toda a igreja é comparada com a noiva. E Cristo, o noivo. Que estaremos eternamente juntos com Ele. Então o casamento é algo muito maravilhoso. No casamento, você é muito abençoado por Deus. Então você que planeja casar, ou já é casado, o casamento é algo muito maravilhoso. No casamento a gente aprende muita coisa. No casamento é gerado filhos. E a Bíblia fala que filhos é herança do Senhor. Os filhos vão seguir o seu exemplo, então dê bons exemplos para eles. Então, casamento, família é algo maravilhoso. Então, pegue essas bases que eu te passei, estude sobre isso. Tenha um casamento mais abençoado em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe.